Bom dia a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que essa segunda-feira possa ser uma segunda-feira abençoada. Eu aqui de novo trazendo mais uma palavra da parte do Senhor. Mas antes vamos estar agradecendo a Deus por nós estarmos aqui mais um dia. Então vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, estamos aqui, Senhor, para agradecer, Pai, por mais um dia, Senhor, de estar na Tua presença, Pai. Nós só temos a agradecer, Pai. Agradecemos pela nossa família, Senhor, pelo pão de cada dia, Pai. Agradecemos por ter acordado, Senhor, e por estar contemplando mais um dia, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que nos tem dado, Senhor, por tudo que tem feito por nós, mesmo sabendo que não merecemos. Mas o Senhor é Pai misericordioso. Senhor, agradecemos, Pai, de todo o coração, Pai. Peço permissão, Pai, para estar lendo a Tua palavra, Senhor, e que o Senhor possa estar me dando discernimento, Senhor, para estar entendendo a Tua palavra, para entender o que o Senhor quer de nós, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu já agradeço, Pai. Amém? Então, meus irmãos, hoje eu vou estar lendo uma palavra para a nossa reflexão, que fica em Marcos 11, que fica do 46 ao 52, que fala assim: o cego Bartimeu. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, lhe disse: o que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que lindo, né, meus irmãos? Aqui nesse versículo, a gente pode ver a fé de Bartimeu. A fé de um homem que, apesar de ser cego, ele já acreditava em Jesus. Ele enxergava espiritualmente, porque ele já acreditava que Jesus era o Messias. Tanto é que quando ele ouve a passagem de Jesus ali, que Jesus está passando, ele mais depressa começa a gritar, começa a clamar, chamar por Jesus. A multidão tentou calar ele de todas as formas, mas mesmo assim ele não recuou. Quanto mais as pessoas tentavam fazer ele calar, mais aí é que ele gritava por Jesus, porque ele não se importou com os obstáculos que estavam na frente dele. Hoje, trazendo para o dia de hoje, muitos de nós estamos cegos espiritualmente. Muitos de nós só acreditamos naquilo que nós vemos. E com Bartimeu não foi assim. Bartimeu, ele não enxergava, mas ele acreditou mesmo sem ver. A fé desse homem fez com que Jesus fizesse um milagre para ele enxergar. Ele não precisou ver o milagre. Ele já acreditou antes que o milagre acontecesse. E ele, mais do que depressa,
Ele não esperou por ninguém. Ele correu atrás do objetivo dele, do sonho dele. O sonho dele era enxergar. O objetivo dele era ver. E o que ele fez? Ele não esperou por ninguém. Quando ele ouviu que era Jesus, mais do que depressa ele começou a clamar por Jesus, a gritar. Ele não se importou com os obstáculos. E é assim que tem que ser. Hoje em dia, muitos de nós estamos mortos espiritualmente. Nós não lutamos por aquilo que nós queremos. Nós acomodamos sentado num banquinho parado e ficamos ali cego, dependente de outras pessoas. Meus irmãos, precisamos acordar. Não podemos continuar parados, vendo a vida passar. Bartimeu tomou essa atitude, tomou essa posição. E o que aconteceu? Jesus escutou o clamor dele e pediu para que o chamasse. E quando chamaram ele, levaram ele lá, ele mais do que depressa deixou uma capa que ele usava, que ele carregava nas costas, dia e noite, noite e dia. Ele mais do que depressa, ele jogou aquela capa para lá. Como se ele dissesse, acabou. Esse passado não me pertence mais. De hoje em diante eu vou andar para frente. De hoje em diante eu vou nascer de novo. A minha vida é outra. Eu não quero mais depender de você. É como se ele tivesse dito aquilo para aquela capa. Porque aquela capa é como se fosse uma prisão que prendia ele no passado. Mas ele tinha tanta convicção, tanta certeza que Jesus era o filho de Davi, que Jesus era o Messias, que ele largou o passado dele sem olhar para trás. Ele não pensou duas vezes. Que lindo! A fé desse homem é extraordinária. Jesus já sabia o que ele queria. Jesus já sabia que ele queria enxergar de novo. Mas Jesus queria ouvir dele. Tanto é que Jesus perguntou. Então, meus irmãos, Jesus gosta de ouvir os nossos pedidos. Gosta que nós falamos para Ele o que nós queremos para a nossa vida. Mas para isso, nós temos que ir atrás dEle, nós temos que procurar por Ele. Nós temos que chamar por Ele, clamar a Ele. Jesus sabe de tudo que eu e você precisamos. Nós não precisamos falar nada, mas Ele quer ouvir. Ele quer atitude, Ele quer posição. Levanta-te desse banco. Joga a capa do passado fora. Anda para frente. Tenha perseverança. Ore. Clame. É isso que tem que ser feito para aumentar a tua fé. Acredite, mesmo sem ver. Bartimeu acreditou, mesmo sem ver. Ele, é como se ele já soubesse do milagre dele. Porque ele tinha tanta certeza que ia ser curado, que ele largou o passado dele para trás. E Jesus falou, a sua fé te salvou. E Bartimeu viu, teve visão. E daquele dia em diante, Bartimeu seguiu a Jesus. A vida dele foi transformada. Jesus transforma a tua vida. Jesus te liberta.
Jesus é o caminho, é a direção. Não tem para onde correr. Você tem que caminhar para frente. Não é nem para um lado nem para o outro, é para frente. Nós não podemos ficar parados, vendo a vida passar, vendo Jesus passar, sem clamar. Por mais que tenha obstáculos na nossa vida, nós não podemos abaixar a cabeça. Temos que tirar os obstáculos da nossa vida, passar por cima, empurrar e ir ao encontro do Senhor. Então, meus irmãos, essa passagem que fala de Bartimeu é muito tocante. Prova a fé de um homem que não enxergava fisicamente, mas ele via espiritualmente. Tanto é que ele, mesmo sem enxergar, ele já sabia que Jesus era o Messias. A fé dele curou ele. Por que que hoje em dia não somos assim? Por que que muitos de nós temos que ver para crer? Que possamos nos analisar. Será que a nossa fé é igual de Bartimeu? Será que nós cremos mesmo em Jesus? Será que nós acreditamos no milagre? Sem ver? Ou será que nós precisamos ver? Então, meus irmãos, que essa palavra possa entrar no teu coração, no meu coração, que nós possamos parar e pensar e refletir um pouco sobre essa palavra e tentar ser como Bartimeu e clamar por ajuda, clamar a nosso Senhor Jesus Cristo. Que se nós estivermos cegos espiritualmente, que Jesus possa estar abrindo nossos olhos, para que nós possamos deixar a capa para trás, deixar aquela vida para trás e caminhar para frente. Amém? Obrigada a todos que têm ouvido essa palavra. Que Deus possa estar abençoando, entrando na casa de cada um, levando alegria onde houver tristeza, levando refrigério, harmonia, levando saúde, levando a cura onde tiver enfermidade, visitando o celeiro, visitando cada família que aqui se encontra. Amém? Que Deus abençoe a cada um e tenha uma segunda-feira abençoada. Amém. Fiquem com Deus.